amadas, graça e paz a todos vocês. Demorei um pouquinho, né, para aparecer no vídeo aqui de novo, porque a semana passada foi uma semana de correria por conta do Dia das Crianças, né? Como alguns de vocês sabem, eu também faço parte do Ministério Infantil, então tinha bastante coisa para a gente fazer, né? Então foi uma correria doida. Mas estou eu aqui de novo, né? Junto com o nosso Deus, para que a gente possa aprender um pouquinho mais daquilo que Ele quer falar ao nosso coração. E todos os dias, né, quando nós abrimos os nossos olhos, né, o nosso primeiro pensar, nosso primeiro respirar, que seja, né, para o Senhor, para o nosso Senhor, né? E hoje eu venho, né, numa passagem aqui que o título tá assim: Uma comida quentinha e uma boa conversa. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Romanos 12, 13. Né? Então, aqui fala assim: eu já vivi momentos de extrema dificuldade e aflição. Além da graça de Deus, que sempre me alcançou em meio às lágrimas derramadas no secreto, contei com a ajuda de pessoas essenciais em minha trajetória. Né? Então, em primeiro lugar, quando nós estamos passando por situações, a gente tem que entender que o primeiro lugar para onde a gente deve correr é para o secreto com o Senhor. Nós temos falado muito do secreto, né? Porque durante muito tempo ouviu-se falar de estar na multidão, né? De estar sempre ali, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas, né? A gente vê que essa geração é assim, né? E nós estamos vivendo nessa geração, então nós também aprendemos isso, né? Eu lembro que quando eu me casei, né, eu falei, não, eu vou parar de trabalhar, não quero mais trabalhar, quero ser dona de casa, quero criar o meu filho, né? E depois que ele nasceu, né, eu tive a depressão pós-parto, fui para o médico e ali eu conheci Jesus, né? O meu ginecologista me apresentou Jesus, né? E eu comecei a frequentar, estar na igreja, conhecer quem era Cristo. Mas com o tempo, o que que aconteceu? Eu voltei a trabalhar, eu voltei naquele corre-corre, né? E a gente vai sendo empurrado, né? Como uma bola de neve no meio de tudo isso. Quando, né, o Senhor fala, olha, não é isso que eu desejo. Eu desejo você aqui, frente a frente, face a face comigo, no secreto, para que eu possa falar com você. Então, quando nós tivermos qualquer situação, esse é o primeiro lugar que nós devemos ir, para o secreto com o Senhor. Qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer palavra que nós desejamos receber, é no secreto que nós vamos encontrar, que é o nosso Senhor, né? Então, o que que acontece? Daí ela fala aqui, ó, tem uma amiga que foi uma grande suporte para mim quando passei por um período de crise. Então, o que que acontece? O Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos leva para o secreto, mas Ele usa os teus servos e as tuas servas nessa terra para que possa cuidar da nossa vida também, né? Isso é essencial, que a gente caminhe com outras pessoas, né? Lado a lado, que a gente tenha confiança nessas pessoas. E essas pessoas, essas amizades, vamos falar de amigas, nós precisamos de amigas que são amigas do Senhor. Porque não adianta ter uma mesa reunida onde, nessa mesa, a principal procura não seja Jesus. Eu estava falando isso ontem, né, com uma irmã que veio para que a gente pudesse fazer essa mesa com Jesus, né, nos assentar, parar, conversarmos juntas e ouvir do Senhor. Então, às vezes existem mesas que nós não devemos nos assentar mesmo. Nós devemos escolher mesas nas quais a gente vai se assentar. Por quê? Porque tem pessoas que são realmente amigas do Senhor e tem outras que ainda não estão nesse tempo, estão em outro processo e a gente tem hoje esse poder de escolha na nossa mão. Podemos querer ou não, né? A palavra do Senhor em Salmos 1 diz assim: não se assente à roda dos escarnecedores. Então, existem mesas hoje em dia, né? Que são reuniões da igreja, reuniões de orações, reuniões das irmãs, né? Eu não estou apontando ninguém, não quero falar especificamente de ninguém, não estou falando isso, né? Mas existem esses tipos de mesa, onde há uma reunião, um assentamento, onde o nome, né, o tema é chamado, né, para o nome de Jesus, mas no fim nessas mesas só a fofoca, a falação, né? E não é isso que nós queremos, né?
Daí lembro-me de que em muitas ocasiões ela me recebia em sua casa com um simples prato de macarrão, e quando nos assentávamos à mesa, diante daquela refeição singela, eu ouvia palavras de vida que eram cura para o meu coração. Então, olha só, não sei vocês, né? Se vocês não têm ainda amigas que são amigas do Senhor, peçam para Ele. Né? Eu tenho hoje, em nome de Jesus, amigas que são amigas do Senhor, e eu me amo me assentar a essas mesas, né? Amo, porque quando eu preciso, né, é só falar, olha, hoje eu precisava tanto conversar um pouquinho, ou mesmo essas amigas que são amigas de Jesus e que são minhas amigas hoje, só de falar comigo numa mensagem ou de me olhar, falar assim, hoje você não está bem, vem aqui tomar um café comigo. Né? E você chega e é tão bem recebida, tão bem acolhida, né? Você sente o amor de Cristo em cada detalhe, numa xícara colocadinha ali no sul, preparado para você, às vezes uma flor em cima da mesa. Então você chega e olha para tudo aquilo, você fala: "Uau, Senhor, o que o Senhor preparou para mim?" Porque as minhas amigas também estão diante do Senhor, elas ouvem Ele, e aí elas estão prontas para cuidar da minha vida, como eu estou pronta a cuidar da vida delas, né? Então, essa mesa aconchegante, onde, né, a gente, em primeiro lugar, fala: quem vai estar aí? Jesus vai estar ali. Então, essas mesas nós devemos nos assentar. Às vezes, só precisamos ser acolhidas por alguém com uma comida quentinha e uma boa conversa para que nossas feridas sejam saradas, né? Às vezes tem pessoas, você vai falar, vai pular 7 vezes, não sei aonde, são regras, são dogmas estabelecidos por homens. Não, peraí, eu passei por isso, você também passa por isso. Né? O nosso Deus é um Deus tão amoroso, um Deus que nos acolhe através da vida de pessoas também, né? Então, simplesmente, né? Às vezes a gente quer algo tão estrondoso, né? Um trovão, uma coisa maravilhosa para falar o nosso coração, enquanto nós só precisamos dessa mesa. Né? Por isso eu tenho falado muito para vocês sobre se assentar à mesa com Jesus, esse tempo de comunhão, de intimidade, porque essa mesa ela traz cura. A palavra do Senhor fala: quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando nós confessamos uns aos outros, né? Aí vem a cura. Então é isso que a gente precisa. Mas o que acontece? Se a gente se assentar à mesa com alguém que realmente ainda não está preparado para isso, vai sair mais ferida do que chegou, né? E é muito difícil. Então a gente tem que ter essa percepção do Espírito Santo, aonde eu vou me assentar, com quem eu vou me abrir, para que realmente aquilo traga cura ao nosso coração e não mais feridas. Até hoje, quando me sinto mal, indisposta e triste, sempre percebo o cuidado celestial comigo ao receber convites para tomar um café, almoçar ou um jantar com alguma amiga próxima. Como isso me faz sentir amada, né? Isso é maravilhoso demais, é muito bom receber. Eu amo receber pessoas na minha casa, né? No entanto, que eu orava isso ao Senhor. Na antiga casa que eu morava, ela era um sobrado, né? E era pequena, né? Não era tão grande quanto essa, né? Mas eu falava: Senhor, né? Nós queremos uma casa maior, uma cozinha grande, uma sala grande, onde a gente possa receber pessoas. Esse é o nosso sonho. Mas só o Senhor sabe como fazer isso, porque aos nossos olhos nós não temos como fazer isso. E até então que fomos assaltados, né? Os ladrões entrou na nossa casa e a gente não quis ficar mais naquele local, né? Porque nos trazia a lembrança disso. Nós tivemos medo até que a casa da minha sogra, onde eu moro hoje, estava desocupada, né? Limpinha, tudo aqui organizada, e nós viemos passar uns dias, né? O meu esposo pediu para ela, né? Falou: nós podemos passar uns dias aqui? Ele falou: pode passar. E passou 4, 5, uma semana, e a gente foi se sentindo bem aqui, e até que eu falei para o meu esposo: o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para aquela casa lá, né? Vamos pôr cadeado em tudo quanto é lugar, cerca elétrica, o que nós vamos fazer? Ou nós vamos ficar aqui? E ele não sabia, ele falou: olha, eu não sei o que fazer. E numa manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã, e ela falava assim, essa mensagem:
esteja você onde estiver, eu, o seu Deus, estarei contigo. Olha só o carinho, né? O carinho de Deus usou uma amiga dele para ser amiga minha e trazer essa palavra. E eu falei para o meu esposo: olha, o Senhor falou que tanto faz a gente ficar aqui ou voltar para lá, ele vai estar com a gente. Mas eu falo para você, se a sua mãe deixar a gente ficar nessa casa, se a gente puder reformar, fazer do jeito que a gente quer, então a gente fica, né? E ela, assim, a minha sogra é muito apego com essa casa. Essa casa tem 70 anos no mínimo, tá? Porque minha sogra casou e veio morar aqui, construiu, veio morar aqui. Hoje ela tem 94 anos, né? Então tem 70 anos, então precisava de muita reforma, precisa ainda, né? Mas a gente fez o que era necessário no momento. E assim, o Márcio foi falar com ela, né? Os irmãos até falaram: ih, a mãe não vai deixar mexer nas coisas dela, né? E ela falou assim: não, pode fazer como vocês quiserem. E a gente sentiu amada, né? Amada pelo Senhor através da vida da minha sogra também, através da vida dos irmãos do meu marido, porque eles também aceitaram, né? E nós viemos aqui morar e reformamos algumas coisas já. Então, olha o cuidado de Deus, né? Olhando para a nossa vida. Então, a gente tem que entender que nós também recebemos, era disso que eu estava falando. Então, através de uma coisa que parecia, né, tão ruim na nossa vida, Deus abençoou, porque nós saímos daquela casa, alugamos aquela casa e viemos para um lugar maior, né? Onde eu tenho o prazer de receber pessoas, né? Já teve final de ano que os irmãos vieram para cá, trouxeram colchão e dormimos tudo aqui, né? Porque é grande, é espaçoso o lugar que o Senhor nos deu. Então, é muito bom. Eu amo receber, mas é tão gostoso quando eu recebo um convite também de uma irmã falando: olha, vem aqui. Vem tomar um café comigo. Isso é bom demais. Eu me sinto mimada pelas mãos do Senhor, né? Isso é bom demais. E eu posso escolher as mesas que eu quero me assentar. Mulher, você não precisa de muito para ser um instrumento de Cristo na vida de alguém. Às vezes a gente acha que precisa de tantas coisas, né? Às vezes é só se assentar e dar o ouvido para essa irmã falar. Ela só quer falar, né? E se você tiver que aconselhar, nós cremos que o Espírito Santo habita dentro de nós e o próprio Espírito Santo vai usar as palavras que ele quiser para abençoar, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, então qualquer passagem que a gente abrir, o Senhor vai falar ao nosso coração. E mais, como Ele é o nosso Pai, Ele vai falar especificamente naquilo que nós estamos vivendo. Esse é o nosso Pai. Então não espere, né? Às vezes as pessoas falam: ai, a minha casa é tão pequena, eu não consigo acolher. Ou a minha casa, ai, eu tenho só uma mesa e duas cadeiras. Gente, não se preocupem com isso. O que vale é o que está nos unindo a estar essa mesa, que é Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam a sermos hospitaleiras, sempre dispostas a servir. Olha só, será que nós temos sido hospitaleiras? Né? Aquela casa onde as pessoas chegam e falam assim: nossa, que delícia de ficar aqui. Será que é legal? Será que nós estamos servindo conforme a vontade de Deus? Às vezes estamos pensando: eu preciso comprar um jogo de chá da Inglaterra. Não, a gente faz com o que a gente tem, a gente faz com o nosso Senhor. Ajudar e receber aqueles que passam por necessidades, né? Como que será que está o nosso coração? A gente tem sido, né? Ajuda as pessoas que estão em necessidade, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais, né? Se a pessoa está precisando da parte financeira, nós vamos ajudar, né? Não adianta falar assim: olha, eu vou orar por você. Não adianta, né? A pessoa está precisando de alimento. Eu vou esperar o começo do mês para dar o alimento? Não. Eu tenho que ir atrás do alimento para essa pessoa. Essa pessoa está emocionalmente abalada, né? Ela não precisa só de uma oração, ela precisa de você ali tendo comunhão com ela, ou espiritual, né? Seja um ataque, uma opressão que a pessoa está sentindo, tá ouvindo algo que se ela sabe que não é de Deus, né? Mentiras sendo lançadas, e aí? Né? Como que a gente vai lutar contra isso? Como o Senhor nos ensina a lutar? Então, olha só, né? De quantas maneiras, né? Um simples cafezinho com biscoito,
Ouvidos atentos e conselhos sábios são suficientes para transformar o dia de uma pessoa, né? Eu amo o momento que eu estou vivendo hoje. Eu amo, porque eu não preciso trabalhar mais fora, né? Eu já parei isso uns 10 anos mais ou menos faz que eu já parei de trabalhar. Foi uma decisão minha, né? Eu falei para o meu esposo, eu não quero mais trabalhar fora, né? Até um tempo eu trabalhei com os doces, trabalhei com chocolate, com doce, né? Mas chegou o tempo também que eu falei, olha, eu também não quero mais. Porque toma muito meu tempo e eu quero viver daqui para frente, né? Os meus anos com o Senhor, eu quero servir o Senhor. E quando eu me vi nessa possibilidade de não precisar trabalhar mais, eu falei, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor vai falando, olha, faz assim, faz assado. E hoje, né, eu tenho esse privilégio, né, de poder ir às mesas e receber na minha mesa, sempre com meu amado Jesus, sempre, né? É uma alegria no meu coração poder fazer isso. E assim, nós precisamos buscar. Vejam vocês, em cada tempo que vocês estão. Ah, André, eu ainda trabalho fora, eu tenho filhos pequenos, eu não consigo. Mas pergunte para Deus. Pergunte que Ele vai falar assim: minha amiga, tem algo que você pode fazer para mim, tem algo que você pode fazer pelo meu reino. E você vai fazer no seu tempo. Se é o tempo de estar ali com a sua criança, cuidando dela, você está fazendo para Jesus. Se é o tempo de cuidar do seu esposo, fazer comida, limpar a casa, né? Tem gente que fala assim, ai, como eu não gosto de limpar a casa, né? Uma vez eu lembro de ter chegado na igreja e falei pro pastor Jeff assim, nossa, minha costela tá rachada. Ele falou assim, que linguagem é essa que eu não conheço? Tá rachada? Eu falei assim, eu trabalhei muito, eu limpei minha casa e minhas costas estão doendo. Ele falou, graças a Deus, irmã, que você tem uma casa, né? E eu falei, glória a Deus, porque se a gente tem algo para ser limpado, é porque a gente tem. Tem pessoas que não têm nada para limpar. E onde que é que elas moram? Né? Então, olha só as palavras que saem da nossa boca. A gente não consegue enxergar ao nosso redor aquilo que é graça do Senhor derramada sobre a nossa vida, sobre algo que às vezes a gente reclama e que outras pessoas podem falar: olha, se eu tivesse isso, como eu gostaria. Né? Então, particularmente, eu amo limpar minha casa, eu amo deixar tudo limpinho, tudo cheiroso, né? Para que eu possa receber, para que eu possa ter o meu tempo no secreto com o meu Senhor. E isso pode transformar vida de pessoas. Aprenda a recepcionar outras mulheres em sua casa com amor, carinho e simplicidade. É o simples. Nós temos falado muito nesses dias. O Senhor está nos levando a buscar o simples, a simplicidade do Senhor, né? Ele mesmo fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos dos homens. Ele habita em nós, que somos templo do Espírito Santo. Né? Isso é maravilhoso, essa simplicidade, onde o Senhor fala: olha, nessa mesa eu quero me assentar. Será que a gente pode perguntar, Senhor Jesus, na mesa da minha casa o Senhor se assenta comigo quando eu estou com as minhas irmãs? Será que o Senhor também está aqui? Por quê? Porque em certas mesas há palavras que o Senhor não se agrada, né? Muito o Senhor falou comigo, ele falou: nunca, Andréia, nunca nessas mesas se assente para fofocar, para falar mal dos outros, porque eu sei o que tem no coração. Então, irmãs, vamos tomar cuidado com as reuniões à mesa, né? Porque a mesa com Jesus é a mesa com o Mestre, onde ele sonda o nosso coração. Ele sabe, na intimidade de nós, o que tem aqui, né? Qual é a nossa. Esqueci a palavra agora. Qual é a nossa. O que nós temos aqui no nosso coração? Intenção. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração.
Ele sabe quando nós cometemos algo e aquilo dói no nosso coração e a gente quer orar, a gente quer falar, Senhor, eu entro em favor dessa pessoa, eu entro em intercessão por essa pessoa, porque essa vida é do Senhor. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então a gente tem que estabelecer qual mesa queremos nos assentar e qual mesa nós não nos assentamos. Escute elas com atenção e edifique-as com sabedoria da palavra. Então, eu não vou colocar o meu achômetro dentro daquilo que a minha irmã está colocando. Eu vou usar a palavra. E tenha para com elas a mesma compaixão de Cristo. Então, chega uma irmã, uma amiga de Cristo, que vê em mim uma amiga e conta algo e ela corta a orelha, que nem Pedro fez, né? Vamos cortar a orelha, isso está errado. O Senhor teve compaixão da minha vida. O quanto eu tenho visto a graça do Senhor na minha vida. Nunca Ele me abandonou, nunca Ele me deixou, apesar de mim, apesar de coisas repetitivas que fiz, onde o Senhor falou, olha, vem de novo, se arrepende de novo, começa de novo. Então, se o Senhor tem compaixão da minha vida, derramou graça sobre a minha vida, que sou tão pecadora, tão falha, quem sou eu para julgar outro, né? Quem sou eu? Toda vez que tivermos esse sentimento de julgar o outro, que a gente se olhe e fale, Senhor, o Senhor me julgou quando eu fiz isso? O Senhor me julgou quando eu pensei isso? O Senhor me julgou quando eu falei isso? Não, o Senhor veio, me ensinou com mansidão, com humildade e me trouxe para o centro da tua vontade novamente. Esse gesto de cuidado é mais poderoso do que você imagina. Então, que a gente possa cuidar das amigas que são amigas de Deus, mas que são nossas amigas porque Ele nos enviou. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração nessa manhã. Senhor Deus, Pai, agradeço a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, Senhor, e tem um cuidado tão grandioso com as nossas vidas, Senhor. Pai, se as minhas irmãs ainda não têm amigas que são amigas do Senhor, Pai, que o Senhor possa dar a elas, Senhor Deus, como um dia o Senhor fez a minha vida, Pai. Hoje o meu coração é cheio de gratidão, Senhor, porque eu tenho amigas mais chegadas do que irmãs, Senhor, onde eu posso mesmo ser quem eu sou, Pai, sem medo, Pai, delas me acusarem, delas não terem compaixão com a minha vida, Pai, e muito mais, Senhor, onde elas usam da Tua palavra, Pai, com amor, com mansidão, Senhor Deus, para me ensinar, Pai. Que o Senhor continue sendo nosso mestre, Senhor, nos ensinando, Pai, com humildade, com calmaria, Senhor, com mansidão, com o teu amor, com compaixão, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito que habita dentro de nós hoje nos ensine e nos mostre a quais mesas nos devemos nos assentar, Senhor Deus. Porque na mesa que o Senhor não estiver, a mesa que o Senhor não for o centro, Senhor Deus, de tudo, que nós possamos não nos assentar e, se estivermos, nós possamos nos levantar e sair desse ambiente, Pai, porque nós desejamos, em todo lugar, preparar uma atmosfera a Ti, uma atmosfera, Senhor, de adoração, de temor e de retidão à Tua presença, Senhor. Pai, é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.